Boa tarde a todos, o meu nome é Clara Lázaro, sou docente do grupo da Licenciatura de Engenharia Geoespacial e vou tentar falar-vos nestes 15 minutos da importância da altimetria por satélite no estudo do oceano. Tenho que avançar assim, peço desculpa. Ora, o nível médio do mar à escala global está a subir. Este facto é evidente pelas observações e é incontestável e acaba por ser preocupante. Preocupante porque 600 milhões de pessoas vivem em zonas costeiras a uma altitude acima do nível médio do mar inferior a 10 metros. Mais ainda, destes 600 milhões de pessoas, 150 milhões vivem em zonas costeiras muito já ameaçadas. E as consequências são imensas. Eu aqui só vou falar realmente que quanto mais elevado é o nível do mar, maior é a erosão costeira e maior é o número de tempestades mortais e destrutivas. Isto levará a inundações cada vez mais frequentes, enfim, e porá em risco milhões e milhões de euros de infraestrutura, já para não falar de vidas humanas e da biodiversidade. O nível médio do mar, em termos globais, é um dos 7 indicadores-chave definidos pela Organização Mundial de Meteorologia para descrever as mudanças climáticas. Então, a que é que se deve a subida do nível do mar? Principalmente, mas não só, devido à expansão térmica dos oceanos, pelo seu aquecimento, e ao aumento de massa devido ao degelo das calotas polares e dos glaciares continentais. Como é que nós medimos o nível do mar? Podemos usar marégrafos. Os marégrafos são instrumentos que, regra geral, estão localizados nas zonas costeiras e que vão medindo o nível instantâneo da água continuamente, nível instantâneo da superfície do oceano. Se nós conseguimos calcular a média ao longo de um período muito longo, nós temos o nível médio do mar. Mas podemos medir o nível médio do mar através de satélites que estão localizados em órbitas a altitudes entre os 800 e os 1300 km acima da superfície terrestre. Se olharmos para a distribuição dos marégrafos em termos globais, o que nós vemos é que eles estão principalmente localizados nas zonas costeiras e, claro, nas ilhas. E isto mostra-nos que grandes regiões do oceano, principalmente em oceano aberto, ficam sem observações. Como é que nós contornamos este problema? Usando a altimetria por satélite. Então, a altimetria por satélite é uma técnica de detecção remota e eu a seguir tenho um slide que mostra alguns exemplos, que está, digamos, a ser utilizada há mais de 30 anos, que nos permite ter uma cobertura quase total da superfície da Terra e que nos permite determinar o nível médio global, mas também regional, do mar. E como é que funciona um altímetro radar? Portanto, a seguir vou mostrar-vos, no fundo, alguns exemplos da técnica de detecção remota e dizer-vos que, no fundo, por detecção remota nós entendemos a aquisição de informação da superfície da Terra, neste caso é o nosso objeto, remotamente. Utilizamos essencialmente sensores a bordo de satélites, mas também aviões e drones. Temos, por exemplo, todos nós já vimos imagens de satélite, temos, por exemplo, aquelas que nos permitem estudar a variabilidade atmosférica e que nos permitem depois, com modelação, perceber como é que vai estar o tempo amanhã. Temos imagens também que nos permitem estudar a cor do oceano, a quantidade de fitoplâncton, a quantidade de algas, a quantidade de sedimentos em suspensão. Imagens que nos dão, por exemplo, a temperatura da superfície do oceano. Imagens que nos permitem cartografar grandes cidades e regiões da superfície da Terra. E podemos, inclusive, estudar a variabilidade temporal da superfície da Terra usando imagens de satélite. E como o tema agora está em voga, aqui podemos ver nesta última imagem duas épocas distintas e vemos ali a barragem do Alto Rabagão e conseguimos, entre 2021 e 2022, perceber a diminuição do nível da barragem com base em imagens de detecção remota. A altimetria por satélite, no entanto, não nos dá a imagem. Temos o sensor, o altímetro radar, a bordo de um satélite que emite um pulso de radiação eletromagnética na direção vertical. Quando chega à superfície do oceano é refletido e captado novamente pelo sensor. Okay? O que é que nós conseguimos? Medir a distância entre o satélite e a superfície do oceano através do tempo de propagação do impulso desde que é emitido até que é novamente recebido no sensor.
E conhecendo a distância, nós podemos depois ir calcular o nível do mar e vamos ver como a seguir. Temos que ter em consideração algumas correções instrumentais, que são necessárias aplicar, algumas correções atmosféricas e temos que ter em atenção também a resposta do oceano, por exemplo, a diferenças da pressão atmosférica, das marés, do estado do mar, que introduzem variabilidade que não aquela que nós queremos estudar. Tá bem? Portanto, e depois de considerarmos todos estes efeitos, temos a distância corrigida. Aqui neste vídeo eu mostro que o altímetro radar só adquire informação, digamos, ao longo do traço do satélite, isto é, a projeção da sua órbita na superfície da Terra. Está continuamente a enviar os pulsos e a recebê-los e a medir as distâncias. Portanto, não vamos ter para já imagens, vamos ter informação ao longo de traços. Então, depois temos a distância do satélite ao oceano. Nós conseguimos calcular a altitude do satélite acima de uma referência que é comum para todas as medidas, ao contrário daquilo que acontece nos marégrafos. E esta altitude é-nos dada através de sistemas de posicionamento que temos no satélite, o mais conhecido é necessariamente o GPS, e temos então a altitude da superfície do mar acima desta referência. É o mesmo que termos, por exemplo, um marégrafo num satélite. Aqui neste vídeo nós vemos o satélite em órbita e vemos que ele está a adquirir informação ao longo daquele traço. Na superfície da Terra, como a Terra está sempre em rotação por consequência do seu movimento diurno, o sensor vai adquirindo informação ao longo de zonas diferentes da superfície da Terra. No fundo, o que nós vemos é que a altimetria por satélite e a rede de marégrafos espalhada pelo mundo nos fornecem informação complementar. Temos ali os traços dos satélites ao longo dos quais nós temos informação. Parecem linhas, mas na realidade são muitos pontos, portanto vamos ter no fundo uma medida da distância de segundo a segundo e vemos que a altimetria por satélite nos permite, ter informação em quase toda a totalidade do globo. Há imensas missões de altimetria por satélite desde 91. Aqui podemos ver a laranja as que estão atualmente operacionais. Chamo só a atenção para as missões Sentinel-3 e Sentinel-6, que são missões do programa Copérnicos, da Comunidade Europeia. As que estão a vermelho são missões que já morreram, já não estão operacionais. E chamo a atenção para estas aqui em particular, que são as missões que são utilizadas para estudar o nível do mar. Isto porque cada uma destas missões cobre a superfície toda da Terra em apenas 10 dias. Significa que em cada período de 10 dias nós vamos ter um conjunto todo de medidas da superfície da Terra, tá bem? E vamos conseguir analisar o nível médio. Chamo também a atenção que tem vindo a ser feito um esforço para que não haja nenhum gap, portanto, nenhuma lacuna na série temporal do nível do mar, pelo que são sempre lançadas novas missões quando as missões que estão operacionais estão em fim de vida e garantindo sempre que entre elas existe um período em que elas adquirem ambas medidas em simultâneo para que as da nova missão possam ser validadas com respeito às medidas da missão anterior. Então vamos ver, por exemplo, aqui, para uma missão deste tipo, que cobre a superfície da Terra em 10 dias, a projeção, portanto, dos seus traços, significa que para cada um daqueles pontos, ao longo de cada uma daquelas linhas vermelhas, nós vamos ter uma medida de segundo a segundo, no pior dos casos. Até podemos ter 20 medidas por segundo, por exemplo. E vemos que quase todo o globo está coberto, exceto no caso desta missão, as latitudes acima e abaixo dos 63 graus norte e sul, respectivamente. Bem, se nós pegarmos naquelas medidas todas e calcularmos um valor médio e representarmos num gráfico, portanto, estes valores médios ao longo do tempo, nós vamos ver o gráfico, por exemplo, o que acontece aqui com o nível do mar. Portanto, veem aqui estes pontinhos vermelhos, cada um deles corresponde à média de todas estas medidas aqui. E vamos representando estas médias ao longo do tempo. O que é que nós vemos aqui? Temos uma linha a preto que é, no fundo, um sinal suavizado. Vemos o ciclo anual, vemos as estações, a passagem das estações. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos ver aqui a tendência, certo? Da subida do nível médio do mar em termos globais. Nós podemos até remover este sinal anual, porque nós conseguimos conhecê-lo bem e temos aqui o resultado final. Cá está a tendência
bem clara da subida do nível médio do mar desde o início da altimetria por satélite, aqui neste caso desde 92. O que é que nós fazemos? Podemos ajustar uma reta a estas medidas todas e depois analisar o declive da reta e ver quanto é que o nível do mar está a subir, neste caso por ano, não é? Portanto, e chegamos a um valor que anda aí entre os 3,3 e 3,4 milímetros por ano, bem? Mas como é que nós sabemos que estas medidas estão corretas? Por um lado, porque temos muitas outras medidas de altimetria por satélite e se procedermos da mesma forma, representando a série temporal para essas outras missões de altimetria por satélite no mesmo tipo de gráfico, nós vamos ver que os resultados são análogos, são semelhantes. Todos eles mostram a mesma tendência, a subida do nível do mar nas últimas 3 décadas. E não só. Como se via no gráfico anterior e é de conhecimento também geral, esta subida está a acelerar. Nas últimas 2 décadas tem-se verificado uma aceleração de 0,1 milímetros por ano. Parece pouco, mas ao fim de 10 anos é mais 1 milímetro por ano. E porque podemos usar também dados independentes. Aqui neste gráfico, por exemplo, temos a série temporal azul das medidas de altimetria e, como eu há pouco vos disse, se nós pegarmos nos dados in situ, isto é, recolhidos no próprio mar, que nos dão informação sobre a expansão térmica do oceano, o aquecimento do oceano, nós podemos representar também esses valores ao longo do tempo. Mais ainda, a cinzento, temos o aumento de massa também ao longo do tempo, massa do oceano. E, é claro, são dados independentes completamente da altimetria por satélite. E nós vemos que estes são as principais causas, portanto, se somássemos as 2 séries íamos conseguir quase obter esta aqui azul, porque há aqui outros sinais que são importantes e que não estão aqui apresentados. Bem, e agora, a questão fulcral é, a variação do nível do mar é igual em todos os locais? Então, se em vez de nós calcularmos uma média global para todas as medidas de altimetria, vamos proceder de forma análoga, mas para cada ponto da superfície da Terra. Vamos analisar como é que o nível do mar está a variar com o tempo para cada ponto. E, surpresa das surpresas, os 3,4 milímetros por ano não se verificam globalmente. Há regiões, pelo contrário, por exemplo, principalmente aqui na zona oeste da bacia do Pacífico, onde a variação do nível do mar é muito mais elevada que os 3,4 milímetros por ano, podendo até exceder os 10 milímetros por ano. Portanto, reparem que 90 e tal por cento do oceano nós verificamos uma subida do nível médio do mar, exceto, por exemplo, nas zonas aqui junto ou próximas de algumas das correntes principais do oceano, aqui, por exemplo, à volta da Groenlândia, onde, devido ao degelo, não se verifica esse aumento. Mas o caso é preocupante, principalmente aqui, nestas costas, no Bangladesh, na Indonésia, etc. Portanto, algo que nós temos que pensar é que o nível de mar não está a subir uniformemente em todos os locais e há locais onde a subida do nível do mar é uma ameaça muito maior. Ok. No que diz respeito à circulação oceânica e à obtenção de informação de altimetria por satélite para o estudo das correntes, temos que pensar que o oceano também possui a sua topografia. Tal e qual como na superfície da Terra, nós temos elevações e depressões. Claro que estas não são tão elevadas como nas zonas continentais e não excedem, em geral, 2 metros. Mas se nós olharmos para a figura, nós vemos aqui a vermelha as zonas mais elevadas e as zonas a verde e azul menos elevadas. Claro que para se dar o equilíbrio, a água vai tender a ir das elevações para as depressões, isto é, vai pôr-se em movimento. E por efeito de forças, que eu agora não consigo aqui explicar nestes minutos que me restam, dá origem, portanto, este movimento da água às correntes de superfície. São correntes de grande escala, tá bem? Portanto, a topografia do oceano varia com o tempo e já que a altimetria por satélite nos dá... Portanto, a altitude da superfície oceânica vai dizer-nos onde é que nós temos as elevações e onde é que temos as depressões. E, portanto, nós conseguimos, desde há 30 anos para cá, estudar também a circulação oceânica e ver como é que ela varia com o tempo. Portanto, aqui temos, portanto, não se esqueçam que a altimetria por satélite, temos dados ao longo de traços na superfície. Os traços são diferentes de missão para missão. Quando nós combinamos toda a informação
que está disponível das diferentes missões, nós quase que conseguimos ter uma imagem, como há pouco, aquelas que eu vos mostrei. E podemos ver, no fundo, aqui as correntes oceânicas, onde temos um azul muito escuro, as correntes são muito fracas, velocidade muito baixa, mas depois temos aqui zonas do oceano onde as cores, tanto azul claro, vermelho, tanto laranjas, amarelos e laranjas, nos mostram que as correntes são mais intensas e, portanto, podemos agora analisar ao longo do tempo como é que varia a circulação do oceano. Portanto, eu não vou conseguir deixar o vídeo correr muito tempo, mas reparem, atentem, por exemplo, aqui na intensidade das correntes equatoriais, aqui a nossa corrente do Golfo, por exemplo, aqui a nossa corrente dos Açores, a corrente das agulhas, circumpolar antártica, a corrente do Kuroshio, aqui no Pacífico. E reparem, se deixarmos correr, aqui a intensificação na zona do Pacífico, na altura do El Niño, em 1997, um dos maiores. Portanto, nós podemos analisar a variabilidade da circulação oceânica com altimetria por satélite. Podemos, por exemplo, tentar perceber como é que a circulação varia ao longo do tempo. Por exemplo, imaginem que eu tenho aqui um contentor cheio de patinhos de borracha amarelos, aqui na zona da corrente dos Açores, cai ao mar e os patinhos ficam a flutuar. E por coincidência cai também um aqui na zona do Equador com patinhos de borracha vermelhos. Como é que estes patinhos se vão movimentar ao longo do oceano? Onde é que eles vão parar? Quanto tempo vão demorar a chegar de um local ao outro? Por que motivo eles aparecem a norte e não a sul, como pensado? Portanto, inicialmente, se calhar o exemplo dos patinhos de borracha é pura brincadeira, pode ser, por exemplo, uma mancha de petróleo e nós estamos interessados em saber, em prever, em estudar, em conhecer melhor a circulação oceânica para saber que áreas poderão vir a ser contaminadas, enfim, por causa dessa mancha ou um outro contaminante qualquer. Pronto, para terminar, a minha mensagem fundamental o nível do mar subiu cerca de 24 centímetros desde 1880. Em 2020 atingiu um novo recorde, 9 centímetros acima do nível de 1993, onde começou a era da altimetria por satélite, e este aumento, sem dúvida, está a acelerar como consequência do aquecimento global. Muitas regiões costeiras estão atualmente já em risco. Se nós conseguíssemos agora controlar a emissão dos gases com efeito de estufa, o nível médio do mar, em termos globais, iria provavelmente subir pelo menos 30 centímetros acima dos níveis de 2000 até 2100. Se, pelo contrário, seguirmos um caminho com altas emissões para a atmosfera, o cenário pessimista mostra que o aumento de 2,5 metros acima dos níveis de 2000 até 2100 não pode ser descartado. Isto não é para assustar, porque na prática já vimos que a subida do mar é bastante lenta e pode, não digo que talvez seja controlada, não sei se é irrevogável ou não, esperemos que não. Enfim, a mensagem é realmente o nível do mar é uma das variáveis oceanográficas mais úteis, utilizada para uma ampla variedade de propósitos, não só científicos como também económicos e sociais. E todos os dias somos bombardeados com notícias da imprensa, seja ela nacional ou internacional, enfim, que nos devem de alguma forma preocupar. Bem? E termino deixando-vos com uma imagem da Terra que raramente é vista deste lado e que mostra que, efetivamente, o nosso planeta é constituído maioritariamente por oceano. O oceano é um dos grandes, se não, enfim, o principal produtor de oxigênio que nós necessitamos para respirar, é um ótimo sumidor de dióxido de carbono, é um regulador do clima, dá-nos, enfim, todos os recursos minerais, enfim, tem uma biodiversidade de valor incalculável e nós devemos protegê-lo sempre que possível. Pronto, muito obrigada pela vossa atenção e despeço. Muito obrigada, professora. Infelizmente já esgotámos todo o tempo disponível para as perguntas, mas podem colocar todas as vossas questões no chat em direto, que a professora poderá responder posteriormente. Mais uma vez, muito obrigada e vamos agora ver a atuação da nossa cientuna.